Bom dia. Vamos começar nessa manhã. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso país. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial nunca perde o controle de nada. Ele é um Deus bom que nos ama. Nós sabemos que a guerra não é contra pessoas. Nós sabemos que não são as leis humanas que estarão nos abençoando, mas as leis celestiais, superiores às leis humanas. Ele é um Deus bom e nós sabemos que Ele é o avivamento que muda nações. Mas nós também sabemos que o nosso adversário, ele gosta de seduzir, de matar, de roubar e de destruir. E para isso ele usa a antiga natureza. Mas nós temos que saber que, acima de todas as coisas, o nosso Pai Celestial nos deu uma autoridade. Você tem uma autoridade como eu, para nós andarmos nessa terra livres, completamente livres de todos os ataques de Satanás. Por isso nós nos levantamos nesta manhã. Nós queremos que a nossa nação seja governada por homens que amam ao Senhor, homens de coração justo, não homens sanguinários nem corruptos. E nós oramos por eles para que eles conheçam esse caminho maravilhoso da cruz de Cristo. Porque quando um homem que teme a Deus governa, a nação é abençoada, o povo é abençoado. Então nessa manhã vamos nos levantar em oração para que essas eleições sejam uma eleição onde o poder de Deus esteja operando maravilhosamente. Que as urnas sejam guardadas pelos anjos do Senhor. Que todos os espíritos sedutores que o inferno levantou contra a nossa nação sejam barrados e detidos nessa manhã. E que a glória do nosso Pai se manifeste. Porque o Brasil tem uma promessa maravilhosa, somos celeiros de missionários sobre toda a terra. Nós temos uma promessa maravilhosa de que o avivamento na nossa nação irá empurrar outros avivamentos em outros lugares. Nós temos no nosso coração a convicção de que nós não temos que ter medo de nada. Pelo contrário, as nossas orações ajudam a nossa nação. Então vamos ficar de pé nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai, porque Ele é um Deus bom, porque Ele está guardando o Brasil. Porque no Brasil existem sim homens e mulheres tementes ao Senhor. Existe sim. E que eles consigam correr a carreira proposta. Pai, nessa manhã, nós levantamos um clamor para o Brasil. Hoje é dia de eleição. E que o Senhor esteja enviando anjos, Pai, anjos ao Brasil. Anjos em todas as cidades, em todos os lugares, guardando as urnas, que todos os espíritos sedutores enviados pelo inferno não consigam ter o êxito que eles planejaram, mas que todos os planos do inferno contra a nossa nação sejam abortados nessa manhã, que o povo brasileiro seja muito abençoado, que eles tenham a mente iluminada. Nós não conhecemos os corações dos homens, Pai, que estão buscando ser eleitos sobre a nossa nação. Mas o Senhor conhece os corações. Que corações tementes ao Senhor cheguem, Pai, ao poder na nossa nação. Que homens sanguinários, corruptos, Pai, que amam a destruição, que amam a morte, não sejam eleitos sobre a nação brasileira. Mas homens e mulheres que tenham o coração, Pai, temente a Deus, estejam no poder. Que seja um tempo maravilhoso para a nação brasileira. Um tempo de mudança, um tempo de entendimento. Que o povo brasileiro tenha a mente iluminada nessa manhã pela Tua verdade, Pai querido. Que tudo aquilo que o diabo planejou contra a nação brasileira seja frustrado nessa manhã. Todos os planos dele, cada um deles sejam abortados pelo poder do Teu nome, Jesus. Damos ao Senhor nessa manhã toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Obrigada pelo avivamento sobre a nação brasileira.
Obrigada porque o Senhor levanta a igreja gloriosa nessa manhã, uma igreja poderosa, uma igreja que te ama. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão conosco pela internet. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão aqui nessa manhã, que elas sejam abençoadas, que tudo aquilo que elas desejam, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua palavra, seja verdadeiro, seja real no coração delas, Pai, no coração deles. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te amamos, nós te adoramos nessa manhã. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. O teu nome é santo, o teu nome é santo, o teu nome é santo, Pai. Damos ao Senhor nessa manhã toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Tu és santo, santo, santo. Louvamos o teu nome. O teu nome é maravilhoso, o teu nome é glorioso, o teu nome é poder, o teu nome é poder, Pai. Obrigada, Senhor, por cada família que está comigo aqui e pela internet. Obrigada pela Tua boa mão abençoando cada pessoa que está comigo, cada família. Que possamos sair daqui, Pai, não do jeito que entramos, mas com a mente iluminada pela Tua verdade, com o coração aquecido pelo Teu amor, Pai. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo e o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. No poderoso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Nós precisamos compreender quem nós nos tornamos por meio de Jesus. E às vezes a gente não tem a noção da herança que nós recebemos. É por isso que a pessoa do Espírito Santo conosco é de extremo valor. Porque quanto mais você se permitir que o Espírito Santo esteja revelando para você a herança que você recebeu, melhor você será em termos de tomar posse dessa herança. É por isso que quando você ora no Espírito Santo, quando você entende que o batismo com o Espírito Santo não é para pessoas especiais, não é algo que é inatingível para você. Pelo contrário, quando você nasce de novo, o segundo passo da graça é o batismo com o Espírito Santo, é receber esse presente maravilhoso, é se permitir ser ensinado pelo Espírito. Porque quando você se entrega para a pessoa do Espírito Santo, ele vai revelando o tamanho da herança que você recebeu. Muitos andam no reino de Deus mendigando, porque eles não entenderam a proporção da herança que eles receberam. Eles são herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Uma herança maravilhosa. E às vezes nós perecemos por falta de conhecer o tamanho da herança que nós recebemos. Outros não têm nem o entendimento correto de que eles têm uma herança a receber. Então eu quero começar nessa manhã em Colossenses capítulo 1. E Deus é bom, Ele é fiel, Ele cuida de você, cuida de mim. Um dia todos nós nascemos mortos. Todo aquele que nasce no planeta Terra, ele nasce espiritualmente morto. Nós somos corpo, alma e espírito, nunca podemos esquecer disso. É por isso que somos eternos. Não importa se você vai escolher passar a sua eternidade no inferno, você pode escolher passar a sua eternidade no céu, numa nova terra. Quando eu vim a esse mundo, eu não sabia que espiritualmente eu estava morta. Eu não sabia que eu era inimiga de Deus pela minha natureza caída. E eu fui treinada até os 28 anos pela minha velha natureza. Então eu mesmo escolhi os meus caminhos, aquilo que eu achava que era correto, que era certo. Mas aos 28 anos eu nasci de novo, conheci a Cristo. E eu descobri que Ele não era uma religião. Eu tinha uma religião. Eu sempre nasci tendo uma religião. Mas nem os meus pais sabiam que
Nós estávamos mortos e não sabíamos. Isso é muito importante que você entenda. Por que é importante? Porque nós vemos pessoas, e eu me vi assim, eu achava que eu era uma pessoa, se alguém merecesse o céu, porque eu sempre ouvi falar do céu, eu seria uma ótima candidata. Porque o meu padrão de moralidade eu considerava um padrão alto. Eu não tinha vícios, eu achava que se alguém chegasse no céu, eu chegaria no céu. Porque eu olhava a minha própria justiça. Mas um dia eu entendi que eu jamais chegaria no céu, porque eu nasci morta. Porque Adão, a escolha dele me condenou a um caminho de morte, aquele caminho largo que Jesus diz na Bíblia. Todos nós nascemos nesse caminho largo. E caminhamos na morte e não sabemos. Até que cada um de nós um dia encontrou com Cristo. E aí tudo se fez novo. Aí eu comecei a entender que não era de uma igreja que eu precisava. Não era de uma religião que eu precisava. Mas eu precisava ter a natureza de Deus em mim. Porque não dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo. Aí eu entendi que eu não poderia ser ensinada por Ele. Porque eu não entendia nada dele. Eu entendia naturalmente quem era Deus. Eu associava Deus à religião. E não é bem assim. Nunca é assim. E aí a minha vida mudou. Como a sua também mudou. E da noite para o dia eu tive uma nova natureza. Eu saí da morte para a vida. Porque lá no meu quarto, naquela noite, eu nasci de novo. Eu nasci de novo não num lugar como esse. Eu nasci de novo no meu quarto. Porque alguém disse para mim que eu não conhecia Deus. E que eu precisava conhecê-lo. Não é muito confortável quando alguém diz para você, se você se acha justo, o seu padrão de justiça, e alguém chega para você e diz, olha, você não conhece Deus. Você acha aquilo muito petulante, muito... Mas era verdadeiro, eu não conhecia. E naquela noite, quando eu tive coragem de dizer para Deus, Deus, joga as minhas verdades fora, no lixo. Eu quero a tua verdade. Porque nessa manhã, me acredite, existe uma verdade para aquilo que você está enfrentando. Existe uma verdade que vem de Deus para você. E Deus te amou primeiro. Deus sabe como que você é. Deus sabe como eu sou. E Ele nos ama. Ele busca incansavelmente que você e eu possamos descobrir as maravilhas que Ele já preparou para nós. Um dia, todos nós estaremos na eternidade. Não tem como você brecar isso. Não tem como você parar o tempo. Vai acontecer. Isso vai acontecer um dia. Um dia eu vou sair desse meu corpo, dessa minha casa terrena. Ela vai voltar ao pó. Mas eu estarei na eternidade, definitivamente. É por isso que existe uma boa escolha para fazermos. E eu descobri que Deus não me deixou nas mãos de uma pessoa humana. Deus me entregou para a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É Ele que o tempo todo fica me explicando a herança que eu recebi. Você recebeu uma herança no dia que você nasceu de novo. Você foi adotado na família de Deus. E Ele tem uma herança maravilhosa em autoridade, em todas as esferas para você. Você é herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo. E por falta desse conhecimento, nós perecemos em muitas áreas. Um dia alguém me contou uma história, e eu acho bem interessante. Era uma pessoa que... Era uma história. Ele fez uma correlação com a herança que nós recebemos de Jesus. Que uma mulher trabalhou como serva muito tempo num castelo de um homem muito rico. E quando ele morreu, e ela era uma mulher analfabeta. E antes de morrer, ele deu para ela um papel escrito. Era um testamento onde ele deixava para ela tudo que ele possuía. Tudo era dela. Porque ela não sabia ler, ela pegou aquele papel,
como ela amava muito o dono, ela guardou e ela colocou na parede da casa dela, como um quadro, como uma lembrança. E aquela senhora envelheceu e estava morrendo sem nada na miséria, porque o dono dela havia morrido. Até que um dia alguém foi visitá-la e viu o quadro e leu o que estava escrito. E contou para ela que ela não precisava morrer daquela maneira, sendo uma das mulheres mais ricas daquela região. E assim somos nós. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma certidão de nascimento. Você recebeu uma certidão de nascimento, onde ali consta que o seu pai é Deus. E com essa certidão de nascimento, vem uma herança maravilhosa. E se você não tem noção da herança, você continua ainda andando em caminhos que te levam à derrota. Porque você se sente às vezes indigno, não merecedor, porque você não entende o quanto Ele te ama. O quanto somos amados por Deus. Um bom pai, uma boa mãe, nunca deixa de prover para os seus filhos, porque naquele dia eles foram mal criados, ou porque eles não arrumaram a cama, ou porque eles não falaram bom dia, ou porque eles não falaram boa noite, ou porque eles... Não. E todo filho sabe, que ele pode abrir a geladeira da casa e assaltar a geladeira sem problema nenhum. Porque ele é filho. Agora eu não posso entrar na casa de vocês e assaltar a geladeira. Nem tenho a chave da casa de vocês. Mas quem é família tem a chave. Quem é família entra a hora que quiser. Quem é família anda por todos os cômodos da casa. Ele fica onde ele quiser dentro da casa. Porque ele é família. E nós temos que entender isso nessa manhã, que somos família de Deus. Nós não somos estrangeiros para Deus. Nós somos família dele. Então pensa comigo nessa manhã, o que é que você está precisando? Que o seu Pai Celestial já não tenha provido para você. Pensa comigo nessa manhã, quando Ele olha para você, Ele quer te ver vencendo cada etapa dessa jornada. Qual é o bom pai aqui que está comigo, a boa mãe nessa manhã, que não tem prazer de ver seu filho vencendo as etapas da vida? Que não tem prazer de ver o filho vencendo, avançando, sendo abençoado? Todo bom pai, toda boa mãe deseja isso. Só que pensa comigo. A Bíblia diz que no dia que você nasceu de novo, você não faz mais parte desse mundo. Você está neste mundo. É um mundo caído, um mundo morto. Tudo que eu fizer não pode salvar o mundo da morte, porque ele está morrendo. Porque o julgamento já foi dado. Deus deu o julgamento lá em Gênesis. Por isso que o livro de Gênesis é um livro precioso para você e para mim. Porque lá em Gênesis você consegue entender que não são todos os caminhos que te levam para Deus. Só existe um caminho que te leva de volta para casa, que é o caminho que foi aberto por Deus. De Gênesis até Apocalipse só existe um caminho interligando cada página da Bíblia. Esse caminho é Cristo. Todos os versículos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, exaltam uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro jeito. Não é religião. A religião, ela tenta te mudar por fora. Pode olhar qualquer religião, ela vai tentar te mudar por fora. Mudar a sua maneira de falar, mudar a sua maneira de se vestir, de se comportar. Tudo bem. Ela faz o seu melhor. Mas ela não é o melhor. O melhor é Cristo. O melhor é ser família.
O melhor é se mover no mundo espiritual na liberdade de família de Deus, sabendo que você tem um treinador, que não é o Eduardo, é o Espírito Santo. Ele é o melhor treinador. Ele vai te guiar a cada passo nessa herança, para você entender a autoridade que você já recebeu. Então tem uma pessoa que tem o papel de contar para você qual é a tua herança, para que você não pereça nas mãos de Satanás, para que você seja mudado por dentro, no seu homem interior. É por dentro que Deus trabalha. É mudando sua maneira de pensar, de agir, de se comportar. Porque por mais que eu tentasse, durante aqueles 28 anos, ser o melhor, eu não iria conseguir chegar no céu. Por um único motivo. Porque eu não era família, não tinha natureza de Deus. Eu tinha uma natureza pecadora. E não dá para entrar no céu com essa natureza pecadora. Você não consegue. Nós temos que ser lavados no sangue do Cordeiro. O céu é real como o inferno é real. Não existe um outro jeito de mudar de ideia do outro lado. Não existe. Por isso que o diabo ele faz tudo o que ele pode para que você não saiba que Deus quer você como filho, como filha. Ele vai tentar fazer tudo que ele puder para sempre te empurrar para vários caminhos, várias religiões, filosofias, mas isso não te dá uma nova natureza. Quem tem poder para te dar nova natureza é Cristo por meio do poder do Espírito. Quando de todo o coração você disse sim para Ele, aquele dia foi um dia maravilhoso. O seu nome foi escrito nos cartórios celestiais. Seu nome foi lá e te deu uma certidão de nascimento. E o diabo não pode fazer mais nada, porque ele vai olhar para você e vai ver que você tem vestes de filho, de filha de Deus. E aí ele começa a correr, porque ele tem que impedir que você descubra a herança. Que você continue ainda escravo, se submetendo ao pecado. Quando você tem autoridade sobre o pecado, você foi feito livre. Ele não quer que você ore, porque ele sabe que a sua oração muda a sua casa, muda a sua nação. Ele não quer que você ore pelas pessoas, porque ele sabe que há poder na sua boca quando você abençoa teu filho, quando você abençoa as pessoas, quando você anda naquele caminho que ele te ensinou. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe. Tudo o que você fizer de errado, de você se arrepender, o sangue do Cordeiro é poderoso para te purificar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia que eles falam tanto que Jesus que não tem perdão, é quando a doutrina errada vem dizer para você que não precisa de Jesus para ser salvo. Quando a doutrina errada, o espírito de engano diz para você que do jeito que você está, você chega no céu, na sua própria justiça. Porque hoje o ministério da terra é do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia. Porque não tem perdão, porque a pessoa não consegue se arrepender de algo que ela não crê que é necessário. Você impede a pessoa de ser salva. Quando você diz para ela, olha, está tudo bem, você vai chegar no céu porque você é um homem bom, você faz caridade, você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, você é perfeito na sua justiça. Você vai chegar no céu. Isso é engano. Porque precisamos nascer de novo. Isso é o maior milagre que Deus fez para nós. Então vamos ver nessa manhã como é maravilhoso ter o Espírito Santo como herança, como que nos ensina a herança que recebemos. Mas antes eu vou pedir para a Marcela vir aqui,
a gente vai louvar um pouquinho. Porque eu quero que nessa manhã, você pode ficar no seu lugar, não. Eu quero que você entenda que não existe a posição exterior, que não é importante. É bom, você se sente bom se você se ajoelha, ou fica de pé, ergue as mãos, se rende ao Pai, é maravilhoso isso. Mas você pode se levantar, erguer as mãos e ter o coração orgulhoso e soberbo e não querer receber do teu Pai. Não funciona. Você pode vir no altar e se ajoelhar aqui, mas Deus olha seu coração e seu coração é orgulhoso, não se submete. Não funciona. Nós achamos lindo e ficamos impressionados com aquela cena. Mas não é isso. Deus quer o que nessa manhã? O teu coração, meu coração. Dizendo para Ele, Pai, eu sei, eu faço tudo errado, mas eu sei que o Senhor me ama. E nessa manhã eu não quero mais fazer errado. Eu quero as mudanças que o Senhor prometeu para mim. E eu tenho a pessoa do Espírito Santo comigo nessa manhã. Então vamos adorar a Ele nessa manhã, de todo o nosso coração. Vamos dizer para Deus que Ele é tudo para nós, que nós confiamos nele. Não deixa a sua carne incrédula dizer, você está querendo convencer Deus, você é ruim. Deus te amou sabendo que você era ruim. Então não se preocupe com isso, não fique impressionado com isso. Ele te amou primeiro. Então vamos... Aleluia, Pai. Nós te amamos, Pai. Adorar o nosso Pai. Nós te amamos. Vamos pôr em prática o que temos aprendido todos aleluia. Os dias. Glória Como ela a Jesus. falou, não olhe para quem está ao seu lado, não preste atenção em mim, só se entrega a Ele, porque você está diante do seu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por essa manhã linda que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada, Fecha Jesus. teus olhos, comece a dizer para Deus que você Nós o ama. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, que você tem Cordeiro gratidão Santo. no seu coração. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigada, Pai. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo
venceu. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Cordeiro Santo. Tu és santo, Pai, santo, santo, santo. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã de cura, manhã de salvação. Manhã os gigantes são derrotados diante de nós. Onde cada gigante, Pai, tropeça e cai diante do teu filho, da tua filha nessa manhã. Obrigada pela tua boa mão sobre este lugar, sobre a casa de cada pessoa que está comigo pela internet. Hoje é dia de grande salvação. Hoje é dia de grande e poderosa salvação. A voz do Senhor troveja sobre cada dificuldade que enfrentamos e as dificuldades se tornam nada. Nada. Nós fazemos a escolha nessa manhã, Pai, de tirarmos os olhos daquilo que não é nada, de tirarmos os olhos das nossas fraquezas e colocarmos os olhos em Ti. O Senhor nos ama, o Senhor nos atrai com cordas de amor, o Senhor nos ama, o Senhor é fiel, o Senhor é doce, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Pai. Nós podemos dizer, Abba, Pai, te amamos, te amamos. O Senhor é aquele que transformou aquilo que era derrota nessa manhã em grande e poderosa vitória. Era para ser derrota, fracasso, Pai. Mas o Senhor se levantou e levantou a tua bandeira diante dos nossos inimigos. E eles bateram em retirada.
Muito obrigada por esta manhã gloriosa sobre nós, sobre este lugar. Manhã gloriosa sobre a nação brasileira. Manhã gloriosa sobre as nossas petições, porque somos em Cristo mais que vencedores. Obrigada pelos nossos celeiros fartos. Obrigada, Pai, pela provisão do céu para cada um de nós. O Senhor é o nosso provedor em todas as áreas. Tu és o provedor da igreja. Nós te agradecemos, Pai. Tu és o nosso consolo nessa manhã. Tu és o Senhor que nos consola. Tu és o Senhor que nos dá consolo. Homem nenhum poderia nos consolar, Pai, mas o Senhor pode. E o nosso coração tem muita gratidão, porque o Senhor não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos, mas segundo a sua reta justiça. Que nessa manhã, Pai, a palavra venha de encontro aos nossos corações. Cada pessoa que está comigo aqui pela internet, saia daqui saciada com a verdade revelada. Somos herdeiros de um Pai maravilhoso. Nós temos uma herança incorruptível, uma herança maravilhosa. Que cada um, Pai, saia nessa manhã sabendo que ele é herdeiro, ele é co-herdeiro com Cristo, ele tem uma herança maravilhosa. E nós tomamos posse dessa herança nessa manhã, Pai, em outras áreas, em várias áreas, pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém. Então vamos lá para Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Paulo orando pelos colossenses, aleluia. Paulo orando por nós nessa manhã. E olha o tipo de oração que Paulo fazia para a igreja. É a nossa oração. Deus quer que você tenha entendimento, uma palavra revelada, que você não pereça, mas que você continue avançando nessa herança maravilhosa. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava para que nós tivéssemos entendimento natural, não entendimento espiritual de quem somos, quem você é. Você não é qualquer pessoa, você nasceu de novo. Um dia você disse sim para Jesus. E tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. A fim de viverdes de qualquer jeito? Não. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como que eu vou crescer no pleno conhecimento do meu Pai? Pela pessoa do Espírito Santo. É Ele que te ensina. Ore no Espírito Santo. Deixa Ele te ensinar. Se no final você não ora, você que está comigo pela internet, nós vamos orar, você vai orar. Sendo fortalecidos com todo o poder. Pouco poder não, com todo o poder. Poder dele, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Alegria, mas qual alegria? Alegria de quem você é, da sua salvação. Alegria de saber que você é herdeiro, cordeiro com Cristo. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos uma parte na herança. Vamos ver qual é a herança. Pega Romanos comigo, volta um pouquinho. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 13. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 17. Aqui tem uma revelação maravilhosa. Porque Paulo, em Romanos 7, ele diz, olha, eu como judeu, eu tentei guardar toda a lei, eu fiz tudo o que eu podia, e eu tentava fazer o meu melhor, mas eu descobri que tinha uma coisa em mim que me impedia de fazer. Aí ele diz, olha, eu entendi que eu tinha uma velha natureza, e essa velha natureza, por mais que eu tentasse cumprir a lei, porque a lei é boa, eu não conseguia, eu tropeçava,
porque tem alguma coisa em mim que não me deixa fazer o que eu quero fazer. E aí Romanos 8 ele diz, mas graças a Deus, porque eu recebi uma nova lei em mim, a lei do Espírito e da vida, por meio de Cristo. Hoje uma outra lei opera em mim, a lei da liberdade, a lei da graça do meu Pai Celestial, a lei da vida opera em nós. Então, nessa manhã, vamos tirar os olhos da nossa vida tão limitada. Talvez você nem tenha uma herança natural. Talvez você possa pensar, só recebi dívidas do meu pai e da minha mãe, terrenos. Mas do seu Pai Celestial, você tem uma herança inabalável. Uma gloriosa herança que te dá autoridade para andar nessa terra como filho. Você pode dizer para o vento, cessa. Como Jesus disse, o vento vai cessar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para Ele nos treinar no nosso homem interior, para termos a força que já nos foi dada verdadeiramente em Cristo. Para você dizer para a doença, doença, caia de mim. Ela vai ter que cair. É nesse lugar que nós temos que chegar. Porque este lugar é de avivamento, onde tudo já está feito. E esse avivamento vai varrer a nação brasileira, como vai varrer todas as outras nações da terra, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Já entramos em dores de parto, daqui a pouco o bebê vai nascer. Não tem como parar o bebê, ele vai nascer. As contrações começaram, a terra está se contraindo, gemendo, com dores de parto. Então não fique preocupado com os acontecimentos naturais. Olhe para o céu. Olhe a palavra de Deus. Guarde a tua casa, a tua família em oração. Persevera. Se os seus entes queridos ainda não têm o nome escrito no livro da vida, comece a louvar o seu Pai Celestial, agradecendo a Ele, porque todos os seus entrarão no céu com você. É uma promessa maravilhosa. Ele prometeu, creia em mim, Rita, e será salva tu e a tua casa. Creia. Se você crê em mim, você expulsa demônios, você fala em outras línguas. Se você crê, Rita, eu creio, Senhor. Então não vamos deixar o diabo nos limitar, usando a nossa carne, nossas emoções quebradas. Podemos comer o melhor dessa terra, somos herdeiros de uma herança incorruptível. Pensa, herança de ser filho, de andar em autoridade, de andar em perdão. Existe condição em você para perdoar. Existe condição em você para amar aquele que te persegue, para falar bem de quem fala mal de você. Existe uma condição em você como herdeiro de não pagar o mal com o mal, mas com a prática do bem. Existe uma condição em você como herdeiro, está lá em Lucas, de pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai te causar. Então por que eu vou escolher morrer se eu posso escolher viver? Eu posso andar nesse caminho maravilhoso de vitória para mim, sobre a minha carne, sobre as minhas emoções. O seu salário, se você entender que você é um herdeiro, não vem do seu patrão natural. Ele não pode limitar o que o céu em grande abundância derrama sobre você. Ele não pode. O céu inteirinho está à sua disposição, à minha disposição. Vamos abrir o nosso entendimento nessa manhã. Não vamos andar limitados pela nossa carne, pelos nossos sentimentos quebrados, nos achando indignos, não merecedores, porque não é por merecimento. Pensa comigo. Uma mãe, um pai, um homem e uma mulher escolheram ter um filho. Eles nem existiam antes.
começaram a ser gerados no ventre da mãe. E eles são gerados já recebendo, naquele dia, uma herança dos seus próprios pais. Eles não pediram a herança. Eles nasceram naquela família. O pai e a mãe desejaram tê-los. São herdeiros daquela família. E quando eles nascem, eles não pediram nada. Tem toda uma provisão para eles, roupa, leite, tudo o que é necessário. Eles pediram? Não. Os pais proveram. E os pais sabem o quanto custa ter um filho. E os pais não ficam pedindo para eles, quando eles têm 5 aninhos, dá um dinheirinho aqui. Você recebeu do seu tio uma moedinha, passa para o papai, passa para a mamãe. Nenhum pai, nenhuma boa mãe, quando o filho senta na mesa, diz: tem que pagar. Olha o preço do leite, olha o preço do feijão, está tudo caro, tem que pagar, me dá o dinheirinho. Os pais têm prazer em suprir os seus filhos. Pensa no seu Pai Celestial. Ele tem prazer que você seja suprido em tudo o que você precisa. Ele já preparou tudo. Por isso eu tenho que ouvir a instrução dele. Eu tenho que aprender quem eu sou, como herdeira, como herdeiro de um reino inabalável. Eu saí da morte para a vida, não sou mais a mesma pessoa. Existe uma herança celestial para mim. Eu quero te acordar nessa manhã para esse entendimento. Eu quero trazer à sua memória que você tem uma herança do seu Pai Celestial. Não importa a sua idade, você é herdeiro. E quanto mais você aprender com o Espírito Santo sobre a sua herança, mais posse dela você vai tomar. Isso é óbvio. Uma criança de 5 anos não tem noção que o pai dela é riquíssimo. Ela usufrui do que o pai está dando para ela, a provisão da casa, de tudo, mas ela não tem noção. Mas quando ela fica com 18 anos, 20 anos, aí é diferente. Ela tem noção, ela sabe que a herança dela é enorme, que ela pode comprar o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Nós podemos fazer, na autoridade do nosso Pai, tudo o que quisermos contra as trevas. Você não tem que perecer. Então vamos ler aqui nessa manhã, Romanos 8, a partir do versículo 13, eu termino nessa manhã em Romanos 8. E nós vamos agradecer e louvar o nosso Pai porque Ele é bom, porque temos uma herança inabalável. E Paulo começa a dizer: porque se viver de segundo a carne, se você viver de modo natural, segundo aquilo que você acha, você pensa, sem ter essa vida de Deus em você, você caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pela sua nova natureza, se você entender que você tem uma nova natureza, que tem poder para mortificar, você não tem que se inclinar para a vontade da tua carne. Você não vai andar em morte, você vai andar em vida. Esse espírito aqui é a sua nova natureza, você nasceu dele. Olha só, o versículo 14 completa isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pela nova natureza, existe uma certidão. Você nasceu de novo, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem uma natureza, a mesma natureza que estava em Jesus, está em você, que diz que você pertence à família de Deus. Ela fala com você, ela tem uma consciência. Você sabe do que eu estou dizendo? Quando você nasceu de novo, quando você fazia uma coisa errada, antes que para você era certo, de repente tem alguém em você que diz: tem alguma coisa errada, não faça mais.
Porque existe uma nova natureza em você, uma nova consciência que está em você, que foi dado a você, rapidamente, num piscar de olhos. Quando você entendeu que o caminho é Cristo, você passou a ter a mesma natureza de Deus, se tornando assim filho dele pela natureza. Você não é mais filho de Adão, você é filho de Deus hoje. Nascemos sim filhos de Adão, filhos das trevas, mas hoje somos filhos da luz. E temos a pessoa do Espírito Santo que vai te ensinar, que te ensina todos os dias a tomar posse da herança. A tomar posse da herança. Oh, aleluia. Porque versículo 15, porque não recebestes, esse é o versículo chave. Porque não recebestes o espírito de escravidão, espírito de Adão. Você não tem mais esse espírito. Para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você foi adotado na família de Deus, por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta para você entrar nessa família. Você não tem mais aquele espírito que vive atemorizado, porque a lei, as práticas da lei traz medo para nós, porque nós tínhamos medo de não conseguir cumprir, vivíamos atemorizados. O povo de Israel vivia com medo, porque a lei não foi dada para você e para mim, nós somos gentios, foi dado ao povo de Israel. Por isso que quando eu fui evangelizada, não adiantava falar de lei para mim, eu nunca vivi sob a lei, no sentido de prática como o povo de Israel. Tiveram que contar para mim sobre Gênesis, lá do começo, que eu havia nascido pecadora, uma natureza de pecado, de morte. Como os judeus também, só que os judeus achavam que por causa da lei seriam salvos. Só que a lei foi como um guia para trazê-los a Cristo. Eles não conseguiam cumprir a lei, por causa da natureza de morte que operava neles. Então, nessa manhã, existe uma herança para você tomar posse. E quem te ensina sobre essa herança é o Espírito Santo. Aí ele continua dizendo, o próprio Espírito, que é o Espírito Santo aqui, testifica com o nosso espírito humano, com a nossa nova natureza, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oh, aleluia! Aí ele fala aqui, no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo vem no nosso socorro porque temos uma fraqueza, a gente não sabe reivindicar a nossa herança, a gente não sabe andar nessa herança, a gente não sabe viver como herdeiro. Nós temos uma fraqueza em nós que opera, porque a gente não sabe orar direito. A gente ora segundo aquilo que a gente sente. Só que eu não devo mais andar por aquilo que eu sinto, mas andar por aquilo que eu creio. Aí ele fala também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nessa manhã você vai ficar aqui, oriki karamashoroborabasakamasiri ki kandalaramaha. Você não entendeu o que eu falei. Eu deixei o Espírito Santo interceder por mim, me ensinar quem eu sou, conferindo coisas espirituais com espirituais, trazendo a mente de Cristo revelada na minha mente. Por isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos entender o poder do batismo com o Espírito Santo. Quando você passa tempo orando no Espírito,
a sua mente vai sendo, a mente de Cristo vai sendo revelada para você. Você vai pensando como Cristo pensa, tomando posse da sua herança, andando nesse poder. Quem vai revelar para você? Quem pode revelar o plano perfeito de Deus para você? Quem pode nessa terra revelar? Ninguém. A única pessoa que pode revelar o plano perfeito que foi traçado na eternidade só para você, só o Espírito Santo pode, ninguém mais. Por isso, passar tempo orando no Espírito Santo é uma excelente escolha. Nós temos ficado aqui toda segunda, e amanhã é segunda-feira, toda terça-feira, das 8 às 6 da tarde, sem intervalo, eu estou aqui, só para estarmos ouvindo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ouvindo e orando no Espírito Santo. Você pode passar o dia inteiro aqui orando se você quiser. Nós temos micro-ondas, tem geladeira, você pode fazer seu lanchinho. Mas orar no Espírito Santo é a porta que traz revelação, entendimento poderoso para você de quem você se tornou em Cristo. Herdeiro, cordeiro. E aí você vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Porque este é o objetivo de Deus, que você ande nessa terra como Cristo andou. Amém? Herdeiro de um reino inabalável. Então fica sentado, vamos ajudar aqueles que ainda não oram no Espírito Santo a orar nessa manhã. Você que está comigo pela internet, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Essa pode ser uma manhã gloriosa para você. Você pode receber o batismo. Você pode falar em outras línguas. Por que você pode? Quem pode orar em outras línguas? Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus. Aquele que faz parte da herança. Aquele que entendeu a necessidade de ter a natureza de Deus reinando nele. Então vamos fechar os olhos, vamos orar nessa manhã, vamos agradecer a Deus porque temos a pessoa do Espírito Santo. Se você ainda não ora em línguas, você pode orar nessa manhã, porque é tudo por fé. Aquele que crê fala em outras línguas é por fé, não é por merecimento. Nasceu de novo, pode falar a linguagem do céu. Pai, repita comigo, Pai, nessa manhã eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque está escrito na sua palavra que aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Eu creio em Jesus. Eu sei que Ele é o Salvador do mundo. O meu Salvador. Amém. Não vamos falar mais nada em português, vamos soltar o som da nossa voz. Não é invenção, você não vai estar me imitando. Simplesmente vamos soltar o som da nossa voz e vamos deixar o Espírito Santo orar por nós. É simples como respirar. O Ramashorihi Kandamasoroborabaha Shiriki Kandalaramaso Korobo Shoriki Kandama Shoriaya Mashaka. Solte o som, não fique com a sua boca fechada. Solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo falar na sua boca. Aquele que crê, ele fala em outras línguas. É simples como respirar. Você não está imitando ninguém. Pai, eu te agradeço pelo teu poder derramado agora sobre pessoas que estão desejando falar em outras línguas. Que elas falem, Pai, pelo poder da tua palavra. Que a palavra saia pelos lábios delas. Que elas se ouçam falando coisas que elas não entendem nada. Que elas entendam que isso é poder de Deus sobre a vida deles, sobre a vida delas. O rima choroboraba, shikandama sokorobo, shirikikandama soroboraba,
Chile, Kikandamasoloroboraba. Solte o som, fale, não pare de orar. Você que está comigo pela internet, não pare de falar em línguas. Solte o som da sua voz. Solte o som, continua, não para. Isso que você fala que você não entende é poder de Deus, é batismo com o Espírito Santo. Você tem direito de receber, você é filho, filho do Deus Altíssimo. Todo aquele que é filho de Deus tem direito à herança, tem direito. Pai, eu te agradeço por essa manhã poderosa sobre a nação brasileira. Eu te agradeço por essa manhã poderosa aqui, Pai, aonde eu estou. Poderosa aonde eu estou, poderosa aonde eu estou, poderosa onde os meus irmãos estão. É uma manhã poderosa de avivamento, é manhã, Pai, de mudança, é manhã de grande salvação, é manhã de perdão, é manhã de cura, é manhã de transformação, é manhã de provisão em todas as áreas. Muito obrigada, Pai, porque cadeias do inferno são quebradas agora. Toda operação das trevas é destruída agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda operação das trevas são anuladas neste lugar, sobre cada família que está comigo pela internet aqui. Toda operação do erro é detida em nome de Jesus. Todo fracasso saia do nosso meio, das nossas mentes, em nome de Jesus. Somos filhos de Deus, filhas de Deus. Temos direito à herança, uma herança inabalável. Vivemos em um reino inabalável. Obrigada, Pai, por essa manhã gloriosa de amor, de perdão, de vida, de transformação. Nós te adoramos, Pai. Nunca mais será igual. Os nossos pecados foram perdoados. Somos livres, somos livres para te adorar, livres para declarar que tu és tudo para nós, que tu és tudo que precisamos, que tu és o nosso bem maior. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém?